Cá estou eu, pastor Walter Quirino Fiel, conforme bem disse o pastor Aguinaldo. Eu sou da cidade de São Paulo e, por bondade de Deus, estou aqui este final de semana a serviço do reino na igreja do pastor Aguinaldo, primeira igreja batista de Diamantino. Eu quero saudar a todos os que assistem esta programação da TV Pison, afiliada à Rede Record. Eu quero saudar a todos que assistem o programa Encontro com Deus da Primeira Igreja Batista de Diamantino, conforme já disse. E quero agradecer a Deus por esta oportunidade que me é conferida, que me é confiada. Saudando a todos com um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que este dia para a tua vida seja um dia permeado de grandes conquistas e de grandes vitórias. Porque o que Deus tem para você é coisa grande. Como diz o nosso amigo, o pastor Davi, lá de Cuiabá, Deus tem coisa grande, e é verdade, Deus tem coisas grandes para nós. E neste dia, nesta manhã, eu quero aqui compartilhar um pouco, uma porção da palavra de Deus com você, e dizer a você que o que Deus preparou para você é coisa extraordinária, conforme diz na própria palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 9, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz que o que o teu olho não viu, o que os teus ouvidos não ouviu e o que o teu coração não percebeu, é o que Deus tem para a sua vida. Mas como é que você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida? Como é que você vai descobrir da parte de Deus o que o seu olho não viu, o que o seu coração não percebeu, o que os seus ouvidos não ouviram? Como isso? A palavra de Deus no versículo 10, no mesmo capítulo da mesma carta de Paulo, diz que o Espírito de Deus é que revelará isto. E eu quero compartilhar isso para ficar bem fundamentado na tua mente e no teu coração. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como é que você vai descobrir isso? Porque muitas vezes nós alardeamos este versículo bíblico e não nos preocupamos em descobrir como é que Deus vai me mostrar o que eu nunca vi, me revelar o que eu nunca vi, falar ao meu coração o que eu nunca percebi e fazer os meus olhos contemplar o que eu nunca vi antes. Como é isto? A própria palavra declara. Eu sempre digo que a Bíblia explica-se a si mesma. Então no versículo 10 diz: mas Deus não revelou por seu Espírito. É o Espírito de Deus que nos revelará o que os nossos olhos nunca viram e que é promessa de Deus para nós, o que os nossos ouvidos nunca ouviram e o que o nosso coração nunca percebeu. É Ele que vai revelar. Por que Ele revelará isso? Porque todos nós estamos encerrados sob a Escritura de Deus. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, nos dá uma revelação extraordinária. Se não, veja, capítulo 1, versículo 3, diz o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí vem a ênfase da palavra que vos falo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados, para quem? Para Ele, irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Logo, nós fomos encerrados sob uma escritura. Quando Deus nos projetou na eternidade, Ele estabeleceu toda a nossa trajetória de antemão. Será que isso é verdade? A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus anunciou o fim antes do começo. Significa que Ele projetou a nossa trajetória do começo ao fim. É por isto que o próprio apóstolo Paulo, no texto que eu li, ele diz que Deus nos revelará o que os nossos olhos não viram, o que o nosso coração não percebeu e que os nossos ouvidos não ouviram. Mas será que isso é verdade? Tem fundamento teológico na palavra do Senhor? Claro que tem. Vejamos o que diz o Salmo de número 139. Diz a palavra
do Senhor. Versículo 1: o Senhor me sonda, me conhece, sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe ele penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece os meus caminhos. Ele diz: ainda a palavra não chegou na minha língua, tu já sabe e já conhece. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Ei, meu filho, minha filha, eu conheço você no detalhe. As palavras que não saiu da sua boca, a palavra que você vai falar daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, eu já sei, porque foi eu que te criei. Eu sei. Eu vou aqui usar uma figura de linguagem. A pessoa que criou esta câmera filmadora que está me filmando aqui, o criador dela sabia exatamente o que ela é capaz de fazer. Ele programou ela para isso. Então Deus criou-nos com um projeto pronto. Só que nós vamos conhecendo este projeto de Deus para a nossa vida à medida que vamos caminhando com o Senhor. Se nós não caminharmos com o Senhor Jesus, submetendo-nos à sua palavra, certamente nós não conheceremos o projeto dele para nós. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós então entramos no caminho do conhecimento. A luz divina paira sobre nós e vamos tomando conhecimento. O Senhor Jesus, antes de partir para a cruz, para o seu sacrifício vicário, ele diz aos seus discípulos: tem muita coisa que eu tenho a vos dizer, mas vocês não estão preparados. Sabe o que ele estava dizendo? Ele diz assim: cada coisa será dito no tempo certo e oportuno. Mas ainda diz mais a palavra de Deus no versículo de número 16 do capítulo 140, ou melhor, do Salmo 140, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Que coisa extraordinária! Então o apóstolo Paulo diz na sua palavra, nos seus escritos, que aquilo que Deus não nos mostrou, mostrará. Por quê? É de sobressalto? É um negócio que surgiu repentinamente no coração de Deus? Não, senhores. Deus nos revelará aquilo que é objeto do projeto que Ele criou para a humanidade como um todo e para cada indivíduo. Saibas tu que me assiste agora, que não importa onde você esteja, o que já fizeste na tua vida, Deus tem para você um projeto específico de vida, um propósito específico de vida. Agora, para você descobrir este propósito, só Ele, pelo seu Espírito, pode revelar. E como é que você vai descobrir isso? Há uma outra coisa que você precisa fazer. Capítulo de número 7 de Mateus, no versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Agora, é necessário entender uma outra coisa. Não adianta você pedir fora do padrão. Não adianta. Você vai cansar o queixo de pedir, não vai resolver nada. Você tem que pedir ao Senhor, obedecendo a sua palavra. A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, melhor dizendo, eu quero começar no capítulo 7, no versículo 12, diz assim: e será que eu findo estes juízos para os guardardes e cumprirdes? Capítulo 7, versículo 12 de Deuteronômio. Então o Senhor teu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida aos seus pais sob juramento. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Ele está falando de uma vida abundante. E ele diz assim de forma muito clara: ele abençoará os teus filhos, o fruto da terra, do cereal. Ele está usando uma linguagem rural que predominava naqueles tempos. Se fosse hoje, ele diria, ele te fará prosperar no campo, na indústria de alta tecnologia, na tecnologia de ponta, na informática, na medicina, na genética. Ele usava essa linguagem. Como a Bíblia foi escrita naquele tempo, ele estava usando uma linguagem pertinente àquele tempo, mas ela é para os nossos dias, atual para os nossos dias. Ele diz assim: abençoará os teus filhos, o fruto da terra, o cereal, o teu vinho, o azeite, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra que sob juramento prometeu aos teus pais dar-lhe. Agora, olha que versículo extraordinário. Ele diz assim: e bendito serás mais do que todos os homens,
bendito será mais do que todos os povos, e não haverá nem homem, nem mulher, nem animal entre ti que será estéril, e ele afastará de ti todas as enfermidades. Mas é necessário guardar o princípio. A Bíblia diz no capítulo 28 de Deuteronômio, de forma muito clara: e será que, ouvindo atentamente a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre a terra. E ele diz no versículo de número 8: o Senhor determinará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que botar a mão. Então o Senhor Deus tem uma bênção completa para você, meu amigo, minha amiga, aquele que me assiste agora. Tem uma bênção completa para você. E a bênção completa, ela começa com a bênção da salvação. Você só vai poder ouvir a revelação de Deus a respeito da tua bênção completa aqui nesta terra, para que tu tenha um caminhar de vida e vida com abundância em todas as áreas. É necessário, imprescindível, você entender uma coisa: para Deus te revelar isso, precisa observar os seus mandamentos. Precisa observar os seus mandamentos. A Bíblia é clara, capítulo 28 de Deuteronômio: e será que se ouvires atentamente, com zelo, ele diz assim: e o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que botares a mão, e o Senhor te abençoará na terra que Ele te dá. Aonde você estiver, Ele vai te abençoar. Ele diz assim: o Senhor te constituirá para si como povo santo, separado. Não é santo de asinha, sabe, fantasminha, camarada, não, meu irmão. É exatamente santo. A palavra santo significa separado. Separado para Deus, vivendo com Deus, caminhando com Deus, trabalhando com Deus, vivendo para Deus, segundo a orientação dele, para teres uma vida próspera. A Bíblia diz aqui: então o Senhor constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Para você ouvir a revelação. Mas Deus não revelou para o seu Espírito. Revelou o quê? O que os teus olhos não viram, os que os teus ouvidos não ouviram, e o que o teu coração não percebeu. Quando é que Ele vai revelar isso? Quando você pedir. Agora não adianta pedir fora do padrão, tem que pedir no padrão. Se nós observarmos no primeiro capítulo do livro do patriarca e profeta Josué, nós vamos observar que Deus disse para Josué: conforme eu fui com Moisés, meu servo, agora eu também sou contigo. E ele diz assim no versículo de número 5 do capítulo 1: ninguém poderá resistir, te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Aí ele diz: sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Aí vem um grande segredo, que muitos de nós passamos desapercebido nele. Tão somente ser forte e muito corajoso. Deixa eu parar aqui. Corajoso para quê? Para entrar na terra? Corajoso para enfrentar os inimigos? Corajoso para ser ousado, enfrentar os desafios, os combates e os embates da vida? Não. Ser muito forte e ser forte. Então somente ser forte. É muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Regra número 1, para você ter a revelação de Deus a respeito do que Ele fez para você na eternidade. Onde é que está escrito isso? A Bíblia diz no livro de Jeremias 29. Deixa eu conferir isso, no 29. Ele diz assim: eu bem sei. Exatamente isso. Jeremias 29. Bem sei. Versículo 11, capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei. Ou na Bíblia atualizada: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que nós desejamos está no plano que originalmente Deus estabeleceu para nós. Só que com os nossos desvios de conduta, de rota fora da presença de Deus, porque quando andamos fora da palavra de Deus, andamos fora da presença de Deus. E o mesmo desejo que desde a eternidade Deus já colocou no nosso DNA, no nosso coração, isso está aqui dentro. Está no nosso coração. E a gente coloca isso para fora, a gente manifesta isso. Só que a gente pede esses desejos, que é desígnio de Deus para nós, da forma errada.
porque estamos fora do caminho. Então também não adianta eu pedir os desígnios de Deus, eu sei que é um desejo de Deus para a minha vida, pedi-los tendo um comportamento inadequado. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que tu espera. E então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar de todo o coração significa dizer o que o pastor Aguinaldo disse antes aqui. Buscar com sabedoria. E a verdadeira sabedoria não vem dos homens, vem de Deus. Conselhos sábios a gente encontra em muitos homens sábios na terra. Mas conselho perfeito só vem de Deus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então serei achado de vós. Buscar de todo o coração é o que diz o salmista no Salmo de número 112. Ele diz de forma muito categórica e prática. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que nos seus mandamentos tem grande alegria. Quem teme ao Senhor respeita o Senhor. Quem teme de fato ao Senhor obedece ao Senhor. Quem teme de fato ao Senhor busca conhecê-lo, não por seus próprios métodos ou meios, mas busca conhecê-lo através da sua própria Escritura, porque na Escritura de Deus está você incluso nela, eu e você estamos inclusos nela, e quando nós entramos no princípio desta Escritura, aleluia, nós então podemos pedir qualquer coisa. Se não, vejamos o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes é o que quiserdes, e vos será feito. Agora não é pedir o que quiser fora do padrão divino, é pedir o que quiser, que está incluso na palavra do Senhor. Então pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Quando eu tenho que pedir? Até quanto eu tenho que pedir? Até receber. Se você está pedindo, obedecendo os princípios e pedir dentro dos princípios, certamente você vai receber. Até quando? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue lutou por anos a fio, não recebeu a benção, mas ela não desistiu. Ela continuou correndo, lutando, e ela descobre que Jesus estava passando aquelas cercanias e ela diz: eu vou atrás. Ela não conseguiu falar com Jesus, mas ela foi se arrastando no meio do povo e tocou. Ela disse: se eu tocar nele, eu recebo a minha bênção. Quando ela toca em Jesus, Jesus percebe, saiu virtude dele. Ele diz: epa, alguém me tocou. Os discípulos: mas está todo mundo me apertando. Ele diz: não, saiu virtude de mim, foi um toque diferente. Você tem que pedir diferente do que você tem pedido. De repente você tem pedido de uma forma reclamatória, como se você tivesse direito adquirido em si mesmo. O direito que nós temos do Senhor foi Ele que nos outorgou este direito na cruz do Calvário. Então nós temos que pedir segundo a sua orientação. Pedir até quando? Até receber. Buscar a presença do Senhor até quando? Buscar o seu sonho, buscar os seus objetivos até quando? Até se tornar realidade. Pastor Walter, a porta se fechou. Saiba de uma coisa: se uma porta se fechou é porque tem outra melhor e maior, mais ampla diante de si. Então, batei e abri-se-vos-á. Deixa eu te revelar um segredo da parte de Deus que está incluso neste contexto. Quando Deus permite uma porta se fechar, é porque Ele tem outra melhor para você. Mais do que isso, Deus nunca tira algo relevante da tua vida para te dar algo pior. Quando Deus te tira algo relevante é porque Ele tem algo mais relevante ainda. Porque a Bíblia diz no capítulo 1, verso 19 de Isaías, que se nós quisermos, comeremos o melhor da terra. E para comer o melhor da terra, tem que pedir ao Senhor. Ele não te dará se não pedir. Pastor, mas tem um versículo na Bíblia que Deus conhece todos os nossos pensamentos, conforme o Senhor já mesmo disse. Conhece todas as nossas necessidades, porque nós estamos encerrados debaixo de uma Escritura. E tanto é verdade que o Senhor Jesus disse: e tudo que vocês estão vendo em mim está na Escritura. Tudo que eu estou fazendo está na Escritura. Tudo que você passar na vida está na Escritura. Até os desvios de caráter, de rota que tivemos na nossa trajetória, Deus viu e escreveu para mostrar para ti e para mim que Ele conhece a nossa vida no detalhe. Por isso que o salmista Davi escreveu no Salmo 139 isso: pedi e dar-se-vos-á.
Quando é que Deus vai revelar os seus segredos a você? Os sonhos que você não conhece da parte de Deus, mas que lhe pertence como escritura. Quando é que você vai conhecer? Quando você pedir. E quando é que o seu pedido será validado? Quando você, de forma resoluta, romper com o seu passado e assumir uma aliança definitiva com o Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Este que vos fala e que você vê hoje, que eu não tenho nenhum resquício de depressão. Sofri depressão por 12 anos. Cheguei a tentar suicídio. Me tornei mendigo na rua. Abandonei a família. E aí, no momento de penúria, alguém disse para mim que Jesus Cristo era a minha solução. E eu busquei no Senhor Jesus Cristo a solução. E eu estou aqui hoje compartilhando essa experiência com você. E dizendo que Jesus não apenas salva e te deixa na pindaíba, na miséria. Ele salva, Ele te restaura, Ele te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele regenera, Ele te prospera. Ele diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho, o único. A verdade. Que verdade? A verdade única expressa na palavra a seu respeito. Ele diz assim: Pai, santifica-os na tua palavra.